Bem, senhores, aqui quem fala é o Glauco de Manaus. Vasco _ GSM. Chega junto. Você que ainda não conhece nosso canal, chega junto. Vasco _ GSM. Eu acabei de assistir uma live sensacional, onde veio 5 candidatos, onde falaram de tudo e mais um pouco. O objetivo não era falar em projeto. O objetivo era união. O objetivo era falar do que se tratar, como tratar um doente. Quem é o doente? É o nosso Vasco. Nosso Vasco está respirando por aparelhos. Eu digo nosso Vasco, eu digo associativo. O associativo, que infelizmente, esses gestores que estão aí, colocaram o nosso Vasco numa UTI. O nosso coração não parou e nem vai parar. Porque tem muito vascaíno apaixonado que tem vontade de ver um Vasco mais forte. Eu acredito em todos eles. Eu acredito neles. Na união de fazer o Vasco melhor. Em todos eles eu acredito. Sem tirar nenhum deles. Tá certo? Mas existe um grande problema. E isso começa com a 777. Existe um outro problema, que é Jorge Salgado, Osório e Companhia Limitada. Por que esses problemas? É simples. É simples. Um quer acabar de vez com o Vasco. Ou você acha que tudo isso que está acontecendo no Vasco não foi planejado? Já foi dito pelo Campelo. Já foi dito pelo Alexandre Pássaro. Então, já foi dito por alguns que trabalhavam lá. Então, tudo isso foi arquitetado com um só objetivo: acabar com o associativo do Vasco. Não era para acabar com o futebol, era para acabar com o associativo. Como é que eles iam fazer isso? Tirando o futebol de cena e acabando com o associativo. Vocês acreditam ou não? É só vocês pesquisarem. Não pensa que o Vasco associativo ficou sem dívida porque vendeu para a SAF. Não pense isso. Ainda ficou lá milhões de dívidas. Milhões de dívidas. Como é que o Vasco associativo vai pagar? Se ele recebe 500 pau por mês. Ele recebe 500 mil por mês. Como alguém faz um negócio alugando o seu próprio bem, que é imenso, por uma quantia de 28, parece que 28 mil reais. Ou um pouquinho mais. Como se paga 180 mil, 180 milhões, que foi a dívida mais ou menos que ficou. Que isso vai se transformar em 200, 300, 400, porque o Vasco não tem mais renda. O Vasco que eu estou falando é o associativo. Porque até aqueles jogadores que foram criados na base e que foram vendidos para o exterior é da SAF. Este emblema que carregamos no peito é da SAF. Se o Vasco da Gama associativo montar um time de basquete, 81%, parece que 81% é da SAF. Que negócio foi esse que você fez
Osório. Que papo foi, que história foi essa? Era ou não era para acabar com o Vasco Associativo? Lógico que era para acabar com o Vasco Associativo. Com certeza. E esses candidatos estão vindo. Ainda não vi projeto de nenhum, porque hoje não foi discutido isso. Não era esse o objetivo. O objetivo era outro. O objetivo era conversar entre si para ter um objetivo: tirar essa cambada de vagabundo que se instalou no Vasco. O maior objetivo são dois. O maior objetivo são dois desses 5 candidatos aí. Um, tirar essa cambada de vagabundo, mentirosos, Pinóquio, que mentiram para vocês, associados, que votaram neles, que iam fazer o Vasco forte, que essa era a única solução, era vender o Vasco. Mentiram para vocês muito e hoje vocês sabem disso. Não precisa eu aqui estar falando muita coisa. Você associado, você que é sócio estatutário, você que é sócio proprietário, você sabe do que eu estou falando. Mentiram para você. Mentiram para vocês, youtubers. Vocês que têm 400 mil. Vocês que têm 200 mil, 100 mil, 90 mil. Mentiram para vocês também. E vocês sabem disso. Vocês caíram no conto do vigário. Vocês simplesmente foram iludidos. É impressionante isso. É impressionante como isso acontece dentro do nosso Vasco da Gama. E isso tem que acabar. Como é que acaba isso? Tirando esses ratos, tirando esses Pinóquio, esses mentirosos de dentro do nosso Vasco, expurgando ele, tirando ele para nunca mais ele aparecer dentro do nosso Vasco. Para nunca mais. Marcelo Borges falou uma coisa muito séria. Tem que meter o pé na porta, não negociar com o SAF. Não tem que negociar, tem que abrir o contrato e tchau. E essa é a segunda coisa que os 5 candidatos se comprometerem em fazer. Primeiro é tirar esses ratos daí. Segundo é abrir esse contrato. Muitos candidatos querem conversar, chegar a um acordo. Marcelo Borges não quer. É o único que não quer. Porque ele pensa que se você chutar o balde, mais coisas vão aparecer. Não tem que negociar. Tem que banir a SAF do Vasco. E para isso ele tem suporte para fazer isso. Bem, isso são ideias. Foi só o que ele pôde falar. Muitos falaram também sobre outras coisas. Mas o que mais me chamou a atenção, o que mais me deixou triste, foi em saber. Não que eu não soubesse, mas eu soube de algumas conversas paralelas. Mas agora, ouvindo dos candidatos que fizeram pesquisa, que estavam lá dentro, eu tive a certeza. O que quiseram fazer com o nosso Vasco não era acabar com o futebol. Era acabar com o associativo. Em outras palavras, foram isso que eles falaram. E para você hoje juntar o futebol com o associativo é difícil. Nós comemoramos um dia desse 100 anos do futebol feminino. 100 anos. Nosso Vasco tem 125. Você sabia disso? Nosso Vasco feminino está acabado. O nosso hino fala em remo. O nosso remo está quase acabado.
Nosso basquete está acabado. Nosso futsal, na época lá era futebol de salão, nosso futsal está acabado. Nossos atletas paralímpicos está acabado. Era isso que essa turma de ratos, de Pinóquio, queriam fazer. Acabar com a nossa Cruz de Malta. Acabar com o nosso associativo. Só que eles tentaram, mas eles não conseguiram. E não vão conseguir. Sabe por quê? Porque tudo na vida tem uma solução a não ser para a morte. Vocês não mataram o Vasco. E não vão matar. Vocês não conseguiram. Porque em novembro vocês vão sair. Vocês vão levar um sinto muito. Um pé na bunda. Eu creio que vocês vão embora desse Vasco. E vai nascer um novo Vasco. Um Vasco para todos. Tanto para o Off-Rio, como para o Rio de Janeiro. Vai nascer um Vasco para todo o mundo. Porque nós temos vascaíno no mundo todo. Eu creio nisso. Que esses candidatos que hoje se apresentaram nessa live maravilhosa do nosso amigo Thiago Fontes. Que live maravilhosa, Thiago Fontes, parabéns. Parabéns, Thiago Fontes. Vascaíno do Cerrado. Que live maravilhosa. Sensacional. E a postura de todos os candidatos foi excelente. E por isso eu acredito em um Vasco melhor, com um futuro melhor. Eu acredito que vocês vão ser capazes de tirar esses ratos aí. Vocês vão ser capazes. Imagine os senhores que a lista de sócio-votantes é um catado. Eu estava procurando a palavra para você. Por isso que eu demorei a falar. É um catado. Não tem CPF, tem nome que não existe, tem sobrenome que não bate, endereço falso, um monte de coisas irregular. Só que eles esqueceram de um detalhe. Existe um dos candidatos que é formado em TI. Existe um candidato que tem empresa de TI. E só tem 25 anos de mercado. E ele e mais os outros que estão tão unidos nesse objetivo, com o mesmo propósito, já descobriram tudo. Então, se a lista que vocês apresentarem, na justiça, porque foi através da justiça que vocês entregaram a lista, porque não tiveram a hombridade de entregar na mão de quem pediu, dos candidatos. A lista que vocês entregaram da justiça vai ter que ser a mesma que vocês vão apresentar no dia da votação. A mesma, com os mesmos endereços, CPF, identidade, tudo. Documentação completa e atualizada de todos os votantes, de todos os sócios votantes. Tem que bater as duas listas. Eu acredito no Vasco melhor. Vocês vão ser expulsos do Vasco. Vocês tentaram acabar com a nossa Cruz de Malta, mas vocês não conseguiram. É com lágrimas nos olhos que um velho de 55 anos daqui a pouco vou fazer. Vocês não acabaram com o nosso Vasco. Vocês não vão acabar, bando de safado. Vocês não vão acabar.
Porque isso aqui não é brincadeira. Isso aqui é amor, isso aqui é paixão. Isso aqui não é para você estar brincando de marionete. Vocês venderam aquilo que não é de vocês, seus safados. Vocês brincaram com fogo, pois vocês se queimaram. Vocês deram um tiro no próprio pé. Escreva o que eu estou falando. Vocês deram um tiro no próprio pé. Vocês achavam que não tinha mais solução, pois tem. Muitas SAFs já foram desfeitas. Muitas. E espero que essa seja mais uma. E para vocês que apoiaram, que foram enganados, está na hora de você rever essa situação. Para vocês que foram enganados. Para vocês que acharam que política não ia se misturar, vocês te enganaram também. Esse fica meu desabafo, meu agradecimento. Obrigado por vocês estarem aí, obrigado por vocês apoiarem este canal. Estamos próximos do nosso objetivo. Vamos conseguir. Eu aqui e você aí vamos ter essa união. Falando sempre a verdade, porque é um canal de família e de verdadeiro vascaíno. Vasco Underline, GSN, está com você sempre. Aqui é Vasco, Vasco, Vasco e vamos ser sempre Vasco. Pra frente, fui!